Olá, minhas queridas, meus queridos, minhas irmãs e meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todas e todos muito bem. Eu os saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos vocês que estão conosco neste momento. Tudo bem? Hoje, vocês sabem, é um dia especial para a Igreja de Cristo, não é? Por que é um dia especial? É o dia da celebração do início da Reforma Protestante lá do século XVI, dia 31 de outubro de 1517, com a publicação das 95 teses pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Vocês se lembram que há 4 anos nós comemoramos o 5º centenário da Reforma Protestante. Aqui na nossa igreja foi um momento histórico, tivemos aí muito estudo a respeito, uma celebração, uma verdadeira celebração, não é? Pois bem, mesmo assim, eu quero dizer a vocês que, embora estejamos aqui nesse momento, dia 31 de outubro, você talvez nos veja num outro momento, num outro horário, num outro dia, não tem problema, não tem problema. Você sabe que a palavra de Deus é atemporal, né? E eu tenho certeza que você, assistindo a essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo, estando aqui nesse nosso encontro, independentemente do dia e do horário, você será ricamente abençoado. Eu tenho certeza disso porque a palavra de Deus é válida o tempo todo. Ela nos toca continuamente. Por isso, nós somos gratos a Deus por termos sua palavra, sua santa palavra, para meditarmos e aprendermos cada vez mais sobre ele, fortalecendo assim o que? A nossa fé. Tá bem? Então, pois bem, vamos nesse espírito de gratidão a Deus, vamos orar nesse início desse nosso encontro, desse nosso bate-papo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, que alegria, ó Pai, podermos estar aqui nesse momento reunidos com a Tua igreja, espalhada pelo mundo, que nos ouve, que participa conosco desse momento, desse estudo. Que graça, Senhor, que estamos tendo da Tua parte para conosco, nos dando amor, cuidado, discernimento e zelo sobre a Tua palavra. Obrigado porque podemos estudá-la, porque podemos compartilhá-la. Isto tudo é graça, Senhor, e é motivo de adoração a Ti. Obrigado, Senhor, por este momento. Conduza-nos em tudo que viermos a falar e dizer, Senhor, para que as pessoas possam entender cada vez mais daquilo que Tu tens guardado para cada um. Fica conosco, porque é no nome santo de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Bom, eu quero iniciar essa reflexão destacando um dos mandamentos marcantes de Jesus que Ele proferiu, que Ele pronunciou no Sermão do Monte. Certamente todos nós conhecemos muito bem esse versículo, é o versículo 33 do 6º capítulo do Evangelho segundo Mateus. Vocês vão se lembrar, talvez não se lembrem da referência, mas com certeza do texto vocês se lembram. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Tinha um corinho que era cantado muito bonito pelos vencedores por Cristo, vocês se lembram? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pois bem, então é uma passagem importante, é um mandamento de Deus, né? É um mandamento que Jesus deixou ali no Sermão do Monte. Em que contexto Jesus expressa esse mandamento? Ele o faz depois de uma advertência e uma outra ordem, um outro mandamento, que estão descritos no versículo 24 e versículo 25 do mesmo capítulo. Qual é a advertência? Capítulo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E a ordem, o mandamento que vem logo em seguida. Por isso vos digo, disse Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
Então, minhas queridas e meus queridos, a minha sugestão qual é? É a de que devemos ler o Sermão do Monte inteiro, para que sintamos efetivamente o que Jesus quis dizer para nós, né? E que Jesus, ele não se importa somente com medidas pontuais em nossa vida, aqui ou acolá, não. Ele se importa com a nossa vida plena. Ele mesmo afirmou isso, lembram-se, né? Perante o governador romano lá da Judéia, Pôncio Pilatos, o que ele disse quando ele foi interrogado por Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas nós temos que nos lembrar que o próprio Jesus já tinha feito uma importante declaração após sua revelação àquele cego de nascença, e que ele estabeleceu a visão. Eu digo estabeleceu porque ele era cego de nascença, então não há um restabelecimento, há um estabelecimento da visão, né? E que vocês se lembram também que esse cego foi rigorosamente inquirido, questionado, interrogado pelos fariseus, que queriam pegar Jesus no pulo, então começaram a fazer perguntas ao cego. Mas o que é que Jesus disse ao cego? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E este é o ponto fulcral, é a base da nossa vida como cristãos. Jesus nos preenche plenamente. A vida que Ele nos dá é vida em abundância, é vida plena. E isso, meus queridos e minhas queridas, é que nos deixa felizes nesse momento. Lembrando que Deus... nos dá a vida plena. Jesus nos preenche completamente. Bem, se quiséssemos, nós passaríamos aqui tarde, noite, manhã, tarde, noite, contando todas essas coisas. Mas eu prometo que eu não vou cansá-los, tá bem? Nesse tempo que nós vamos passar juntos, eu quero me centrar bastante num tema contemporâneo, num tema muito, muito discutido atualmente. Vocês sabem que, já vou falar, e vocês sabem que esse tema é realmente muito complicado também. Eu estou falando da inclusão social. Não confundir inclusão com integração, né? Inclusão é muito mais que integração. Incluir é interagir plenamente. E é isso que Jesus fez, né? Tem muito a ver com o reino de Deus, com a sua justiça. A inclusão social tem muito a ver com o serviço praticado pela igreja, tem a ver com a diaconia. Tá bem? Eu tenho convicção de que nesse contexto eu reconheço que não existiu nenhum ser na terra mais inclusivo que Jesus. Eu, particularmente, penso assim. E eu não estou dizendo apenas sob o ponto de vista espiritual, mas também na vida terrena, na vida material, no dia a dia. Nós temos registros contundentes. Jesus incluiu no seu plano ricos, pobres, pessoas das mais diferentes etnias, crianças, pessoas de maior idade, velhos, pessoas saudáveis, pessoas doentes, pessoas com deficiência, pessoas marginalizadas pela sociedade. Enfim, Jesus é o maior exemplo de quem verdadeiramente se preocupou com a inclusão social. E as pessoas podem falar assim, mas isso está descontextualizado. Não. A inclusão não está descontextualizada. Ela faz parte da plenitude de vida que Jesus nos oferece. Por isso que nós começamos a nossa reflexão com aquele versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse no início dessa nossa reflexão, hoje nós celebramos o dia da reforma, do início da reforma protestante. Eu digo início da reforma protestante, alguém poderia dizer, mas Ítalo, por que início da reforma protestante? Não foi naquele dia? O movimento não aconteceu naquele dia? Não. Como bons protestantes que somos, modéstia à parte, nós seguimos fielmente o lema da própria reforma. Igreja reformada sempre se reformando, tá?
E como nós sabemos, resumidamente, a Reforma Protestante firmou-se ao longo de sua história em 5 pilares, conhecidos por 5 solas, em latim, né? Se quisermos falar em português atual, diríamos 5 somentes, vamos acrescentar o plural aí, que norteiam a Igreja de Cristo até hoje. E que são um paradigma. Esses 5 somente nos proporcionam um referencial para a nossa conduta como crentes em Jesus, servos do Senhor, verdadeiros diáconos, no sentido original da palavra, servidor, aquele que serve, aquele que age, independentemente de recompensa. Tá bem? Nós somos verdadeiros diáconos. Vamos falar mais logo adiante. Eu vou começar falando dos 5 solas de uma vez só, depois eu separo, tá bem? Então, primeiro, somente a fé, sola fide. Segundo, somente a Escritura, sola Scriptura. Terceiro, somente Cristo, solos Christus. Quarto, somente a graça, sola gratia. E quinto, glória somente a Deus, soli Deo glória. Agora, alguém poderia dizer assim, mas esta ordem aí, qual é hierárquica, é de importância? Não, são 5 pilares que sustentam a nossa vida hoje, tá? E eles estão ligados. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, tá bem? Nós temos que seguir uma ordem porque geralmente é o que aparece aí nos registros históricos, na literatura, mas não existe uma hierarquia. Vamos começar. Pois bem, somente a fé, sola fide. Esse primeiro somente nos diz o quê? Que nossa justificação se dá somente pela fé. Portanto, não precisamos fazer nada para obtê-la, a não ser termos fé no próprio autor e consumador da fé, que é quem? Jesus Cristo. E quem nos garante isso? A própria Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é o nosso segundo pilar, o nosso segundo somente, o nosso segundo sola. Então, somente a fé. E somente a Escritura. A Bíblia é a única fonte para a doutrina cristã. Não existe outra fonte para a doutrina cristã. Não confunda a doutrina com dogmas. Existem aí alguns dogmas. Não, a doutrina é realmente única. E é a Bíblia a única fonte para a sua construção. E para nós cristãos reformados, nós somos muito rigorosos. Nós fazemos questão de reiterar, de reafirmar sempre. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o que ele nos disse? Vamos lembrar? 3º capítulo, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E no mesmo capítulo 3º, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz o quê? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E quem não se lembra daquele famoso versículo, lá no 1º capítulo de Romanos, versículo 17, quando Paulo diz o quê? O justo viverá pela fé. Uma afirmação que já havia sido feita por Isaías, reiterada pelo profeta Abacuque. Tá bem? Então, vocês estão vendo que o segundo pilar justifica o primeiro. O segundo sola justifica o primeiro. Qual era mesmo o primeiro? Qual era? Somente o quê? A fé. E como é que eu garanto isso? Pela leitura da palavra de Deus, que é o segundo somente, que é somente a Escritura, somente a Bíblia. O terceiro qual é? Somente Cristo. Por quê? Essa terceira afirmação do somente Cristo quer dizer o quê? Que só Cristo salva. Existe somente um mediador entre a humanidade e Deus. E esse mediador é Cristo, somente Cristo. Portanto, não existe exceção. Não existem pessoas aí intermediárias que têm procuração para falar com Jesus e Jesus vai falar com Deus. Não. A intermediação entre nós e Deus é feita exclusivamente por Jesus. Tá bem? E nós temos que crer nisso. Vocês também se lembram de uma passagem famosa lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31. Quando Paulo e Silas falam com o carcereiro, o que ele disse? Ou eles disseram? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa.
e da afirmação que o apóstolo Paulo, né, fez a Timóteo lá na carta que foi escrita por volta da sexta década, né, do primeiro século, mais ou menos assim. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo está escrito lá no 5º versículo do 2º capítulo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está bem claro isso? Então não existe outro mediador, somente Cristo, solos Cristos. Bem, meus queridos, aí algumas pessoas ficam maquinando, talvez, né? Mas e o sacerdote? E o irmão? Ele não nos ajuda? Sim, ele nos ajuda a conhecer melhor a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, compartilhando um pouco das nossas experiências, mas nós não estamos mediando a salvação com Deus. Quem faz isso é só Jesus, só Cristo, tá bem? Então, nós vemos muito bem que esses pilares, eles não têm uma ordem hierárquica, eles estão embrenhados, não é isso? Pois bem, vamos lá para o quarto somente, para o quarto sola. Sola gratia. A salvação do crente em Jesus vem somente pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? É um favor que Ele tem para conosco que nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas Jesus, não é? Deus, pela graça e infinita misericórdia e amor dele, nós somos salvos e temos a vida eterna. Lembremos-nos de que nós somos sempre pecadores, por isso nós não somos capazes de nos autossalvar. Nossa salvação não depende de nós, mas da vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, de novo, nos deixou escrito na carta aos Efésios. Efésios, né, aquele povo que vivia na cidade de Éfeso, a capital da província da Ásia, uma grande cidade na época. O que é que Paulo escreveu para aquele povo? Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês estão vendo como as coisas se ligam? O primeiro, o segundo, o terceiro sola, o quarto sola. Dom, o que é dom? Dom é um presente. Presente que Deus nos dá. Deus deu para a humanidade. Tá certo? Então, nós somos salvos porque Deus quer. Ele nos presenteou com esta graça. Ok? E por fim o quinto, né? O quinto somente, o quinto sola, que é solidel glória, glória somente a Deus. E com essa afirmação nós devemos estar convictos de que toda a glória deve ser dada exclusivamente a Ele, a Deus. A nossa salvação é devida exclusivamente a Ele, o perdão dos nossos pecados também. Nós somos totalmente dependentes dEle. Por isso devemos dar graças a Ele em tudo dai graças. Graças exclusivas ao Senhor. Por isso a Ele toda a glória, solidel glória. Não é por acaso. Vejam, leiam lá, por exemplo, algumas cartas do apóstolo Paulo e a segunda carta do apóstolo Pedro. Eles encerram a carta como? Dando toda a glória a Deus, não a glória a eles, glória a Deus. É assim que devemos fazer. Também nós poderíamos citar uma passagem no 7º capítulo do livro de Apocalipse, versículo 12. Glória dada a Deus por quem? Por anjos, por anciões que estão no céu. Olha que visão, a visão de João lá no Apocalipse. A glória, Jesus, Deus sendo glorificado, Deus Pai. Não é? Então nós temos aí, caros irmãos, queridas irmãs, nós temos muita coisa para considerar quando nós falamos do reino de Deus e da justiça de Deus. Então nós não podemos deixar de acrescentar que o reino de Deus e a justiça de Deus só nos são dados pelo Criador porque Ele nos ama. Ele é o próprio amor, o amor incondicional, o amor ágape, o amor sem interesse, aquele amor que é dado sem espera de recompensa. E Deus nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Por isso, Ele nos deu a salvação graciosamente.
E esse é o amor que nós devemos praticar. Mas aí alguém poderia perguntar, mas, Ítalo, primeiro, como é que eu posso identificar todas essas coisas, conciliar, aplicar na minha vida, na nossa vida? Afinal de contas, eu tenho que ser um bom cristão, tenho que dar um bom testemunho como crente, como é que eu faço? Bom, aí é que tem um detalhe da vida do cristão, daquele que recebeu, né, a graça de Deus, que recebeu a salvação por parte de Jesus, graciosamente. O que é que diz o apóstolo Tiago, numa afirmação muito polêmica, muito complicada, muito discutida? No segundo capítulo da carta de Tiago, versículos 14 a 17, ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um de vocês lhe disser, vá em paz, se aqueça, se farte, mas eu não dou nada para ele, necessário para aquele corpo, para suprir aquele mal-estar da friaca que ele está passando, da fome. Que proveito existe nisso? Então, Tiago diz o quê? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E ele reforça isso no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E por que essa passagem é complicada? Porque algumas pessoas entendem que podem negociar com Deus. Ele fala assim, não, mas eu faço boas obras, Deus. Eu mereço a salvação. Não vamos confundir. Não vamos confundir. Nós não podemos ficar aqui com a cadernetinha anotando. Deus, hoje eu fiz isso. Bota na minha conta aí, estou com saldo positivo. Não é assim. Essa passagem é uma das mais complexas, por quê? Porque essas pessoas entendem que podem comprar a salvação praticando as boas obras. E não é verdade. O que nós vemos e lemos é o seguinte, que as boas obras são praticadas por aquele que é salvo. Então vamos inverter aí. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos. É porque nós somos salvos é que praticamos as boas obras. Então estão aí os sinais. Quando eu faço isso espontaneamente, quando eu faço isso naturalmente, sem a busca de interesse, sem a busca de recompensa, este é o sinal da graça, de que eu sou salvo, de que eu atendo ao próximo, de que eu sirvo com prazer, de que eu amo com alegria, espontaneamente, sem forçar nada. Então, se realmente nós somos salvos, um dos sinais da salvação é a prática espontânea e natural dessas boas obras, do amor junto ao nosso próximo, do serviço que prestamos a Deus por meio das nossas habilidades, competências, recursos econômicos. Tá bem? É assim, esses são sinais da graça, da salvação. E isso nós temos um nome para isso se chama o quê? Diaconia. Por isso que é comum, quando a gente fala acerca da igreja, dos filhos de Deus, dos salvos pelo Senhor Jesus, que todos os seus servos são todos diáconos, diaconisas. A diaconia é um ato de amor. Segundo lugar, segunda pergunta. Muitas pessoas perguntam, o que é justiça? Difícil responder. É difícil. Esse conceito, ele vem sendo discutido filosoficamente desde a antiga Grécia. Pelo menos é o que está registrado. Aristóteles, Platão, falaram muito sobre justiça. E os pensadores, filósofos contemporâneos, não menos, também trabalhando nisso. Mas nós não vamos entrar em pormenores. Eu quero dizer para vocês que, de uma maneira geral, colhendo essas informações, nós juntamos tudo e poderíamos resumir no seguinte, que a justiça é a prática do bem.
Isso, justiça é a prática do bem. Quando nós praticamos o bem a alguém, nós estamos praticando justiça em seu favor. Então, Deus é justo para conosco. Mesmo não sendo merecedores, Deus é justo para conosco. E por que nós confirmamos isso? Porque tudo que nós recebemos de Deus é bom para nós. E se é bom, é porque Jesus, porque Deus são infinitos em sua bondade e misericórdia, não porque nós somos bons. Então é uma questão de justiça de Deus para conosco. Por isso que nós temos que cumprir aquele mandamento que nós começamos a nossa reflexão hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ser justo para com certa pessoa, para com certo grupo de pessoas, tanto no âmbito da família, da igreja ou de qualquer outro segmento da sociedade, sem visarmos nenhum interesse próprio, significa que estamos praticando o bem. Nós praticamos o bem quando nós fazemos todas essas coisas boas para estas pessoas, independentemente da espera de uma recompensa. Nós não esperamos recompensa. Nós praticamos o bem, portanto, estamos sendo justos com relação aos necessitados. E nesse sentido, o que nós estamos fazendo, o que é? É amor. Amor incondicional, o amor ágape, que nós falamos agora há pouco. Então, nós estamos servindo com amor, estamos amando por meio da justiça. Estamos atendendo os vulneráveis, os necessitados, materialmente e espiritualmente. Nós estamos exercendo a verdadeira diaconia. Isso é verdadeira diaconia. Nós não estamos nos limitando a um ponto ou a outro. É pleno. A igreja assiste ao necessitado materialmente e espiritualmente. Isto é diaconia. Tá bem? Isto é amar por meio da justiça. O que é que diz o salmista lá no Salmo 106, no 3º versículo? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. E nós temos uma promessa de Deus lá na carta aos Hebreus, no versículo 10 do 6º capítulo. O que é que está escrito lá? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não se esquece. Deus, ele não nos abandona. Então, se Deus é justo, nós devemos buscar imitá-lo, sendo justos. Então, nós devemos ser diligentes na prática da justiça, na prática do bem, no serviço em prol da causa de Deus. Passaríamos aqui o tempo todo, não é isso? É muita empolgação, é muita coisa boa para mim, para você. Estou sempre aprendendo, você também. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros diáconos, amando por meio da justiça. Sermos justos é praticarmos o bem a todos aqueles que necessitam deste bem, independentemente da posição social, independentemente da etnia, independentemente da sua intelectualidade, independentemente de estar mais próximo ou mais distante, em nível de parentesco, enfim. Devemos ser verdadeiros diáconos, amando por meio da justiça. Que Deus as abençoe, que Deus os abençoe, que tenham dias maravilhosos. Um forte abraço, sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que nos deu a vida eterna graciosamente. Amém? Amém. A Deus toda a glória. Forte abraço. Tchau.